Alô pessoal, professor Danilo Mota aqui falando. Continuando nossa série de vídeos sobre teorias da administração, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a administração clássica. Se você não viu o vídeo anterior, tá aqui, só você procurar aqui no meu canal, ok? O que era a administração clássica? A administração clássica ela é fundamentada por um autor chamado Taylor, Frederick Winslow Taylor. Então, o Taylor nasceu aqui ó, na Filadélfia, né? Ele veio de uma família, Filadélfia, Estados Unidos, ele veio de uma família com princípios rígidos e começou a trabalhar na indústria Midvale Steel Company, passando por diversas funções até chegar em engenheiro. Frederick Winslow Taylor é o nome desse autor que fundamentou aí a administração científica. Vou falar um pouquinho sobre a obra de Taylor, os dois principais livros dele. Então vamos falar aqui, ó, a administração, vou falar sobre 4 pilares basicamente, né? A administração como ciência, a organização racional do trabalho, os princípios da administração científica e críticas à administração científica. Então vamos lá. Administração como ciência. Então essa parte, eu estou me referenciando pelo livro do Chiavenato, subdivide pelos dois principais livros do Taylor, como eu falei. O primeiro período de Taylor é composto pela publicação do livro lá, advém do livro, né, Shop Management, de 1903. Ele consistiu em estudar os tempos e movimentos e implantar esse estudo no chão de fábrica das indústrias americanas. Depois, no final desse livro, ele conclui que o operário mais produtivo recebia o mesmo que o operário menos produtivo, ou seja, a pessoa que se esforçava mais ganhava a mesma coisa do cara que se esforçava menos. Daí ele sugere, então, logo em seguida, os famosos ganhos os prêmios ou ganhos por produção. A pessoa que trabalhava mais ia ganhar um plus, um valor a mais no salário. E isso foi uma inovação para a época, né? Ou seja, quem estava mais afim de trabalhar, a fábrica iria dar um ganho, um prêmio por produção e era um incentivo para a pessoa trabalhar mais. Ok, o segundo período de Taylor, ele consiste no livro Principles of Scientific Management, de 1911, e nesse livro ele aconselha que deveria haver uma estruturação geral da empresa por meio da racionalização, ou seja, dessa análise, né, do chão de fábrica e consistentemente aplicando esses princípios para que a administração científica viesse a dar resultados, né? Ele concluiu que os operários eram vadios, ou seja, trabalhavam menos do que eu era preciso, ok? E consistiu também que os princípios da administração científica eram assim, 75% de análise e 25% de bom senso. A gente pode perceber que o Taylor trabalhou muito com a ideia hoje que a gente conhece como consultoria, né? Basicamente, hoje em dia, um consultor ele vai numa empresa, ele analisa o chão de fábrica, analisa os processos, verifica, assiste, monitora e aí depois ele tem um diagnóstico do que é necessário mudar para poder chegar numa administração ótima, né, numa performance ótima. Ok, pessoal? Então, já passamos por essa parte aqui. Vamos seguir agora para o que a gente chama de organização racional do trabalho, que era uma tentativa de substituir os métodos empíricos por métodos científicos, ok? Quais são os fundamentos dessa organização racional do trabalho? O que a gente chama também de ORT. Eu aconselho você em conjunto com essa aula, ir lá no livro, né, do Chiavenato, tem um livro do Maximiano, de Teoria Geral da Administração, e dar uma lida também, ok? É sempre bom te dar uma lida na teoria para complementar os estudos. Quais são os fundamentos da ORT, ou Organização Racional do Trabalho? Vamos falar aqui, ó, esse primeiro tópico, análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos. O que consistia isso aqui? O Taylor implementou na indústria, né, a analisar o trabalho das pessoas, mensurar esse trabalho e calcular o tempo necessário para executar cada tarefa. Então isso é o que consistiu de tempos e movimentos, o Motion Study Time, que a gente chama também aí nos livros. Cada trabalho era monitorado, cronometrado e verificava-se onde o tempo ótimo, né, ou que chama também de tempo padrão. Por exemplo, se o cara colava um retentor numa peça em 1 minuto e esse era o tempo, chegava a ser um tempo ideal, então esse tempo se tornava um tempo padrão, ou seja, todos os outros operários deveriam executar esse mesmo tempo, fazer a tarefa nesse mesmo tempo, ok?
Então, o que a gente fala aí sobre estudo dos tempos e movimentos. Estudo da fadiga humana. Basicamente, isso aqui era um estudo para evitar movimentos inúteis que as pessoas faziam, ok? Cada operário fazia um determinado movimento e isso causava certos atrasos na linha. Então foi parametrizado um estudo quais eram os movimentos ótimos que as pessoas deveriam fazer para poder a tarefa ficar mais rápida, né? Então isso foi seriado em movimentos apropriados, parametrizado, para economizar tempo de movimentos e a pessoa se sentir menos cansada. Ou seja, quanto mais padronizados eram os movimentos para Taylor aqui, e esses movimentos se tornavam padrão, evitar-se assim que a pessoa ficasse mais cansada e por consequência ela produzia de forma mais otimizada. Divisão do trabalho e especialização. Isso aqui refere-se a cada operário passou a ser especializado na execução de uma única tarefa, né, para ajustar-se a padrões descritos às normas de desempenho definidas pelo método. Ou seja, era um estudo focado na questão de dividir o trabalho de forma mais apropriada possível e cada operário teria que fazer apenas uma tarefa. E isso causava a especialização desse operário, ou seja, a teoria, em tese, era de quanto mais especializado era a pessoa, mais ela conseguiria aí fazer o trabalho de forma ótima. Os incentivos e ganhos, os incentivos e prêmios por produção, que eu falei no início, nas fases ali do livro, né? Que eu falei anteriormente, no início dessa apresentação, a ideia de incentivar as pessoas, né? Já que as pessoas eram preguiçosas, né? Então vamos incentivá-la com dinheiro, né? Com ganho financeiro. Que isso também, o que Taylor considera que as pessoas eram interesseiras, né? Chamou-se de homo econômicos, ou seja, o homem ele é focado no ganho financeiro. Então, dá-se incentivos salariais e para aqueles que queriam trabalhar mais, prêmios por produção. Então, isso foi inovação para a época. Melhoria das condições de trabalho. O Taylor também se preocupou com a questão de melhorar o ambiente de trabalho para poder aumentar a performance, né? Isso consistiu na adequação de ferramentas, de instrumentos, equipamentos, para evitar menos perda de tempo. Consistiu também no arranjo físico, melhorar o arranjo físico de máquinas e equipamentos para melhorar o fluxo da produção. Ruído, a ventilação, o Taylor trabalhou alguma coisa sobre isso, né, para aumentar o conforto no trabalho. E isso depois também é estudado logo em seguida, na teoria das relações humanas, que a gente vai ver. Contribuiu também para a questão de padronização de máquinas e métodos, ou seja, se há máquinas padronizadas, se há métodos padronizados, então a pessoa vai produzir melhor. E o que consistiu também da chamada supervisão funcional, ou seja, um supervisor poderia dar ordens em mais de uma fase da linha. Qual era o objetivo disso, né? E aí na teoria clássica que eu vou explicar depois, o Fayol ele era contra isso, né? Existia o princípio da supervisão única e o Taylor é a supervisão funcional. Ou seja, qual é a ideia de um supervisor prestar atendimento a outras fases da linha? Ele tinha uma visão generalista, o supervisor tinha uma visão generalista da linha e isso melhorava a performance, né? Enquanto aí era um movimento inverso, né? Enquanto o funcionário, o operário, se especializava cada vez mais em uma única função, em uma única tarefa, o supervisor, o gestor, o capataz, ele se especializava em todas as fases da linha, se tornando um especialista, mas com a visão generalizada. Era a ideia de Taylor de que os problemas da produção deveriam ser controlados pela gestão, né? E não pelos operários, ok? Então, esses são os fundamentos da Organização Racional do Trabalho, que é uma questão assim, principal dessa administração científica, né? Os princípios da administração científica, eu vou falar aqui só do Taylor, mas existem os princípios de Ford, de Emerson e de outros autores até em outros livros, mas basicamente eu vou falar aqui dos princípios de Taylor, que são basicamente os princípios da administração, com algumas variações, mas configuram os princípios da administração, de forma geral hoje em dia. Princípio do planejamento, muito conhecido na administração,
O FAEL depois vai falar que o administrador, as 4 funções, né, dele são planejar, organizar, dirigir e controlar. E aqui o Taylor fala que é planejar, preparar, controlar e executar. Então, o princípio do planejamento o gestor tem que substituir o critério de improvisação, né, e atuar de forma planejada, né, com métodos de trabalho antecipadamente para poder evitar surpresas. O princípio do preparo diz respeito a preparar máquinas, equipamentos e arranjo físico e a disposição racional dos equipamentos para que eles comecem bem o turno de trabalho, para que as pessoas tenham condições de trabalhar melhor, ok? Na verdade é uma sequência, o planejamento tem um planejamento, vem o preparo, né? Ou seja, eu desenho aqui no planejamento, sequencio em planos de ação, igual hoje em dia é feito, eu me preparo, ou seja, eu me organizo, agora vou nos equipamentos, vejo se está tudo ok, ligo as máquinas, etc. E o princípio depois do controle, não é? Certificar-se de que o que está sendo executado está de acordo com o estabelecido no plano, aqui no planejamento. E o princípio da execução, ou seja, distribuir atribuições, responsabilidades para a execução disciplinada do trabalho, ok? Então esses são os princípios aqui da administração científica de Taylor. Como eu falei, existem outros, mas eu estou focando aqui só no do Taylor, tá bom? Bom, críticas à administração científica, né? Todas as teorias têm críticas lá e com a teoria, com a administração científica não é diferente, tá bom? Basicamente assim, o que foi criticado aqui a administração científica, né? Mecanicismo, ou seja, os críticos, né, defendem que a administração científica torna as pessoas mecânicas, uma visão mecanizada da máquina, né, que transforma a pessoa numa máquina também. Aí tem um Chaplin lá com o vídeo dele, Tempos Modernos, que alguém já deve ter visto ou ouvido falar. Super especialização, ou seja, uma pessoa se especializava em colar retentores ou apertar parafuso. Imagine que ela fosse trabalhar numa indústria de telefonia depois. Como ela era um super especialista numa determinada área, ela teria dificuldade em conseguir trabalho em outras áreas, né, em outras áreas industriais. Então isso era um problema da super especialização. Você tornava a pessoa muito especialista numa tarefa muito diminuta. E de certo modo isso causava fadiga também, né? Ok? Outra questão é a visão, chamada visão microscópica do homem, né? A ideia de olhar o homem apenas pelo lado mecânico, olhando ele como uma máquina e não como um ser que tem condições de dar ideias, de dar sugestões, melhorar o trabalho, etc. Que é importante, a ausência de comprovação científica, apesar da teoria da administração científica ter esse nome de administração científica, ela na verdade não foi considerada científica pelos críticos. Também foi considerada uma abordagem incompleta, né? Isso se refere ao fato de que os críticos falam que ela é parcial, né? Ou seja, foca apenas numa única parte da produção e por consequência é inacabada, ignora a parte social do homem. Limitação do campo de aplicação diz respeito ao método do Taylor ter sido aplicado a poucas indústrias, a um número limitado de indústrias, ok? A abordagem prescritiva e normativa diz respeito ao método científico de Taylor era apenas de prescrever e normatizar. Então, alguns problemas que estão fora disso, né, ficavam a descoberto, ok? E o que a gente chama também de abordagem de sistema fechado, ou seja, a empresa no modelo taylorista não considerava, né, principalmente no planejamento aqui em cima, ó, as variáveis externas do ambiente, tá bom? Era um ambiente fechado, não considera as variáveis externas do ambiente, e isso vai ser melhorado na administração por objetivos. Bom, pessoal, é isso, essa aula está terminando por aqui, eu tentei ser bem breve possível. Complementar a esse material, você pode usar o livro de administração científica, de teoria geral da administração, de Chiavenato ou de algum outro autor, e espero que esse vídeo tenha sido útil para você que está estudando aí para um concurso. Tentei fazer aqui mapas mentais para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? E sugestões de novos vídeos aí é só comentar aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Obrigado.